Olá pessoal, tudo bem? É um enorme prazer tê-los aqui novamente, você que está estudando LDB, gosta do assunto, então vamos lá, dando sequência aos nossos estudos. E caso você não me conheça, se você chegou agora pela primeira vez aqui nesse canal, então vou me apresentar. Meu nome é Leonardo, sou professor, advogado, estou aqui trabalhando os aspectos principais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, principalmente para aqueles que estão estudando para concurso público ou para alguma forma aí de exame que cobre o conhecimento dessa matéria importante, tá bom? Fica aqui os meus contatos para vocês tirarem dúvidas, acompanharem os meus trabalhos, é muito importante. Até pedindo, caso você já acompanhe esse trabalho, para seguir o canal, isso ajuda bastante, né? Se você não sabe, o YouTube ele dá relevância aí de divulgar os materiais dos canais em que há uma grande interação no conteúdo, né? Seja em curtidas, compartilhamentos, inscrições, né? Então, às vezes eu tenho alunos que gostam do meu conteúdo, mas, professor, eu tenho vergonha, né? Poxa, você está deixando de me ajudar, né? Então, a gente faz uma troca, eu faço aqui com muito carinho um material para vocês e peço que vocês me ajudem nessa divulgação, tá bom? Então vamos juntos, vamos lá, sem perder tempo. Também tem aqui o grupo no Telegram com materiais que eu estabeleço, que eu divulgo para os meus alunos, materiais de estudos, pessoal do direito, concurso público. É só acompanhar que vocês terão novidades, tá bom? Então é só copiar o QR Code, se não conseguir colocar esse nome aqui, ó, Prof. Gutierrez, lá no Telegram, ou o link está abaixo na descrição do vídeo. Tá bem fácil, é só vocês quererem que tudo vai dar certo. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos falar da LDB, Lei 9394 de 96. Vamos falar da educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Pessoal, então vamos lá. Primeiro, é importante que vocês relembrem daquele fluxo básico que eu estabeleci com vocês, né? Entender como é que funciona o fluxo da educação. Então, até os 5 anos, nós temos a educação infantil. A partir do sexto, né, do sexto ano, já entra no ensino fundamental. Então, vejam que a finalidade é tanto o aspecto físico quanto o psicológico, né? Então, por exemplo, a lei orgânica, ela fala do aspecto psicomotor, né, da criança, ou seja, ela está aprendendo a andar muitas vezes, ainda ela não tem toda a destreza de movimentos, né, para alimentação, até para sua higienização. Então, ou seja, a finalidade é o desenvolvimento dela, né? Então, ela tem essa característica, ela vai acompanhando o processo evolutivo, né? E também, logicamente, o aspecto intelectual, então ela tem o aprendizado, e social, que é a inter-relação que ela vai desenvolver com as outras crianças. O que complementa a ação da família, então a família também tem a importância, né? A escola, quem é professor de educação infantil aqui vai comentar até, vai falar, a escola ela insiste muito com os responsáveis, pai, mãe, né, o responsável, procure dar autonomia para a criança, né, para que ela possa comer sozinha, né, para que ela possa se alimentar, né, e daí ela conseguir, peraí que saiu aqui, já vou voltar aqui para vocês, né? Para ela conseguir ter aí um desenvolvimento, né, da sua alimentação, autonomia, né? Então, desde descascar uma banana, uma frutinha, né? Então, às vezes, os professores, eles questionam os pais, poxa, vocês dão tudo mastigado, e aí, quando chega na escola, a criança não consegue, né? Não consegue desenvolver essas habilidades, né, que são importantes, né? O ser humano ele precisa, né? E nós gostamos ao máximo de autonomia possível. Então, a escola ela vai ter essa relação. Então, só para dar o desfecho, né? Que é o que a lei fala, né? Completando a ação da família, né? E da comunidade, na comunidade principalmente no aspecto social, da inter-relação, né? Vejam como é bem interessante esses aspectos, né? Então vejam, eu sempre insisto, né?
Os meus alunos falam, sei, professor. Eu falo, sim, mas a lei fala creche, né? Então na prova cai creche. E eu não sei como é que é na sua cidade. Coloca o nome aí, como é que se chama na sua cidade, né? Então a LDB fala creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos, né? Então já começa desde o 0 até os 3 com creches, né? E pré-escolas de 4 a 5 anos. Essa é a educação infantil. E como é que fica a questão da gestão, né, da organização da educação infantil, né? Deixa eu só aparecer um pouquinho aqui para vocês. Então vamos lá. Vai haver uma avaliação mediante o acompanhamento e o desenvolvimento da criança. Mas, olha que legal aqui, ó. Não é voltada para a promoção, ou seja, não é uma avaliação para fins de ser aprovado para o próximo ano, para a próxima etapa, né? E mesmo para o ensino fundamental. Isso é muito bom para a prova, né? Então, ou seja, a criança, quando ela sai da educação infantil para o ensino fundamental, ela não passa por uma avaliação, né? Então, é o primeiro ano do ensino fundamental, a criança ingressou sem avaliação. Só depois que a avaliação ela vai ter o objetivo promocional, tá? Então, fiquem atentos. Isso é bem cobrado em prova, tá? Aí ele fala da carga horária, que a gente já sabe, né? 4 horas por dia. Isso no turno que a gente chama, né, de parcial ou meio período, depende da forma como você usa, mas enfim. E 7 horas para a jornada integral, né? Isso na educação infantil. Carga anual de 800 horas, que é o que está na lei orgânica, por exemplo, do município de São Paulo. Muitos municípios adotam essa carga. E também do ensino fundamental, não sei se você se lembra, são 800 horas também, né? E 200 dias letivos, né? Então, ou seja, bem parecido. Eu já havia destacado anteriormente, quem não assistiu, assista a aula anterior, na qual eu já estabeleço os percentuais de frequência, tá? Então, o controle é de 60%, né, no mínimo de frequência. Lembrando que no ensino fundamental e médio são 75%, tá? Então, fiquem atentos, tá? O ensino fundamental ele tem 9 anos, né, de duração, ou seja, vai dos 6 aos 14, tá? Então é o tempo em que se passa a maior parte dos estudos, já que você pega, eu brinco, né, você pega uma criança e entrega um adolescente, né? Então vejam que mudança que esse ensino traz, né? Então ele tem uma perspectiva bem interessante, né? Então inicia-se aos 6 anos, o nosso próprio estado, né? Ele dá uma ênfase ao ensino fundamental até pelo nome, né? Fundamental. E eu não estou dando opiniões pessoais, tá? Não estou dizendo o que eu acho, qual é o mais importante, né? Só estou mostrando o que a LDB elencou aqui de importância, tá, pessoal? Terá como objetivo a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meio básico domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, ou seja, se espera desse aluno, né, que ele tenha domínio, ao final, da leitura, da escrita e do cálculo. Então, ler, escrever e calcular. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, tecnologia, artes e também os valores que se fundamentam a sociedade. Fortalecer os vínculos da família. Então, vejam, lembra que no ensino na educação infantil, ele é feito em complementar à família, então veja que a família participa bastante dessa transição. Só que aí chega no ensino fundamental, vejam que a LDB fala fortalecer o vínculo da família, os laços de solidariedade humana, que é aquele convívio, já que foram estabelecidos lá na infância, né? A criança é mais pura nesse sentido, né? E aí começa a se tornar mais adolescente, os preconceitos começam a surgir. Então a ideia é justamente essa, né? De trazer a tolerância. Então vamos voltar aqui, entender o convívio, né? Que se assenta a vida social, né? Então vejam que esse é um modelo muito bonito, ao menos na teoria, né? A chamada progressão continuada, tá? Ela não é a progressão automática, né? A progressão automática, ela seria uma falha do sistema, né? Porque a ideia, né, de progressão continuada é a seguinte: os estabelecimentos que utilizam a progressão regular, que são avaliações regulares, eles podem adotar no ensino fundamental a progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Então, o que seria a progressão continuada? É uma avaliação contínua, né? Você não avalia só, no mês que vem teremos provas,
No outro semestre teremos provas, ou seja, um dia só para testar o conhecimento da pessoa. Isso daí gera um pouco um estresse, né? Uma coisa assim bem... Que é o que quem está fazendo concurso público passa, né? É algo assim que não vai medir o seu conhecimento, né? Porque o dia você pode não passar muito bem, né? De repente você não está no melhor dia, então a avaliação num dia só ou em poucos dias ela é ruim. E a progressão continuada, ela tem uma ideia de uma avaliação contínua. O que acontece é que, às vezes, e justamente por ter uma dificuldade de estabelecer uma progressão continuada, que demanda o quê? Um acompanhamento próximo, né? Então, o professor teria que ter alguém junto com ele para fazer essa avaliação todos os dias, praticamente, né? Então, isso demanda custo, né? E aí, na medida em que o Estado não tem condição, ele acaba trocando pela automática, né? Ou seja, sem que haja uma avaliação de fato. Então, a progressão continuada, em tese, é uma ideia boa do sistema, a automática seria a falha, né? Então, seria algo que falhou. Mas, enfim, comentem aí a opinião de vocês e se de fato essa diferença ela ocorre, tá bom? Sempre respeitando, né, pessoal? Aqui a ideia não é gerar atritos entre nós. O ensino religioso, ele é estabelecido na LDB, de matrícula. Cuidado, pessoal. A matrícula é facultativa, a matrícula. Mas ele faz parte integrante da formação básica do cidadão e ele é da disciplina e dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, mas assegurando a diversidade cultural e religiosa do Brasil e não pode ter proselitismo, né? Ou seja, o profissional que estará ministrando essa matéria, ele não pode fazer uma pregação religiosa, ou seja, defender a sua religião, né? A ideia é que essa matéria seja de caráter cultural, né? Então, ou seja, que demonstre a religião como uma importância cultural, não como uma questão olha, você tem que vir para a minha igreja, ou para esse templo, para esse tipo de culto, para esse tipo de crédito, porque é só aqui que é bom, ali é ruim, sabe essas coisas? Então é isso que é proibido, tá? Mas o ensino religioso, ele é também, logicamente, facultativo, né? Caso os responsáveis não queiram matricular, mas ele deve ser fornecido para aqueles que assim o desejarem, tá? O ensino, né, a respeito dos direitos da criança e do adolescente, eles também fazem parte do currículo obrigatório, que trata aí desses assuntos, né? Um tema bem pertinente, diga-se aí de passagem, né? A jornada escolar no ensino fundamental de no mínimo 4 horas, né, que contempla as 800 horas por ano, e ela vai sendo ampliada conforme as possibilidades, né, do município em fornecê-la, né? O ensino médio, ele é o que o estudante passa talvez quase menos tempo, né, já que na educação infantil vai até os 5, o fundamental são 9 anos e o ensino médio são 3, né? Só que o ensino médio também, ele trabalha hoje no ensino integral, né? Ou seja, você potencializa esse período, né? Mas começa dos 15 e vai até os 17, isso na idade regular, né? A consolidação e aprofundamento dos conhecimentos que foram adquiridos no ensino fundamental, lembrando que no fundamental é o domínio da escrita, da leitura e dos cálculos, né? Então aqui você vai consolidar aquilo que foi absorvido, então por isso que o ensino fundamental tem que ser bem ministrado, né? Você só pode consolidar aquilo que foi bem trabalhado. Aí sim você já começa a falar em trabalho, né? Então aspecto profissional e cidadania, tá? Vejam que eu vou fazer uma pausa para explicar para vocês o que seria isso. Porque quando a gente fala de cidadania, esse termo ele me parece um pouquinho, deixa eu até aparecer aqui, ele me parece um pouquinho vulgarizado, né? Eu não vou dar opinião pessoal, tá? Eu acho muito importante isso porque para que a aula se mantenha num nível de educação entre nós, né? Ou seja, caso vocês critiquem, vocês podem criticar a minha didática, vocês podem criticar o conteúdo que eu separei, isso não tem problema nenhum, mas vocês não vão criticar a minha opinião, porque eu não dei minha opinião em nada que eu trabalhei até aqui, não dei opinião pessoal, só a técnica, né? O que está na lei, o que a Constituição diz, para verificar se bate, né? Se está ok. E o que eu digo com relação à cidadania, eu vou dar uma explicação pela ótica constitucional, né? Então, o que se torna cidadão? O que é um cidadão? Cidadão
de uma forma bem grosseira e sintética, é aquele que tem título de eleitor. Então você só adquire a cidadania na medida em que você vota. Essa é a forma mais rápida que eu tenho de explicar para vocês. Ou seja, todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é cidadã. Então, se é uma criança, ainda não vota, então ela não é cidadã. Pronto, é uma forma mais fácil de vocês entenderem. Então, quando você usa, deixa eu voltar aqui, ó, o termo preparação para o trabalho, então, lógico, o ensino médio ele vai ter matrizes e logicamente é importante, né? Já imaginando que é um adolescente entrando quase, né? Vai entrar na fase adulta. Aí ele vai começar a trabalhar, vai fazer faculdade e tal. E a cidadania também, porque se você imagina que no próprio ensino médio, se ele tem 16, 17 anos, ele já pode votar, né? Não é obrigatório, mas já pode. Então, ou seja, ele já vai exercer a sua cidadania. Então ali ele já tem que ter. Na verdade, até no ensino fundamental ele fala dos aspectos políticos, e no ensino médio, sim, é a preparação. Então, quando eu digo cidadania, é importante que o aluno aqui ele tenha, desde o ensino fundamental e no ensino médio, o entendimento da administração pública, das estruturas de poder, quais são as atribuições de um vereador, quais são as atribuições de um prefeito, quais são as atribuições de um deputado estadual, de um governador, do deputado federal, do senador, formação congressual, né, ou seja, o Congresso Nacional, do presidente da República e também, é óbvio, da estrutura do Poder Judiciário, né? Assim ele consegue exercer a cidadania. E a pergunta é, isso está sendo ministrado ao longo dos anos, né? Então vejam quanto é importante que haja uma cobrança da sociedade civil para que de fato haja o ensino preparando para a cidadania, né? Eu vejo que não sei, né? Se o Estado tem dado essa vertente e quando eu faço a crítica, não é a um determinado governo, tá, pessoal? É uma política como um todo. Isso vai uma crítica para o âmbito federal, estadual e municipal. Não só para o executivo, mas também para o legislativo, né? E também, logicamente, o judiciário. Então, ou seja, os três poderes precisam se concentrar aí nos esforços para que dentro do contexto escolar a cidadania seja de fato preparada, trabalhada aí com os alunos, né? O aprimoramento do educando como pessoa humana, inclusive no que tange, né, a formação ética, também a autonomia intelectual, é importante respeitar isso, né? Porque às vezes eu já conversei com alguns profissionais e falam, mas ele não tem ainda estrutura para pensar por si próprio, muito pelo contrário, né? Você precisa desenvolver essa autonomia intelectual. E, obviamente, o pensamento crítico, né? A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando tanto a teoria e prática no ensino de cada disciplina, né? Como a formação curricular de linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, né? Além de tudo, a Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio, aí sempre a gente grifa, tá? Quem está estudando para concurso público, principalmente, essas palavras são obrigatórias, né, de serem grifadas. O estudo de educação física, a gente já viu isso anteriormente, aí vocês lembram quem que não precisa fazer educação física, lembra? Quem tem prole, quem tem mais de 30 anos, jornada igual ou superior a 6 horas de trabalho por dia. Arte, sociologia e filosofia. Língua estrangeira, olha só que interessante, a gente já viu do inglês a partir do 6º ano, né, do ensino fundamental. Os currículos do ensino médio, obrigatoriamente, língua inglesa, tá, pessoal? Não é língua estrangeira, tá? Ele fala língua inglesa. E também podem ter a língua outra, né? No caso, o espanhol, mas em caráter optativa. Então não é ou língua inglesa ou espanhol. O espanhol ele vai ser uma segunda, né? Porque a nossa LDB ela contemplou, priorizou o inglês, tá? Não vou dar minha opinião. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que a LDB deveria ter priorizado o inglês, pensando hoje, numa língua, não vou dizer que é a língua mais falada do mundo, obviamente, porque a gente sabe que não é, né? Acho que talvez o mandarim é mais, mas também por conta da população chinesa, que é atualmente a maior. Mas, assim, o inglês, acho que ele é mais falado não por mais pessoas, mas espalhado, né? Talvez seja essa a ideia. Só que, em compensação, o espanhol nós temos uma questão próxima, né, da América Latina, com todos os países falando espanhol, exceto o Brasil. E aí? E o espanhol é uma língua que tem crescido muito. O que deveria ser a nossa
vertente curricular, tá? Que eu não dei opinião nenhuma, vocês comentem, eu queria ouvir vocês. Fala, professor, eu acho que tinha que ser a língua, coloca aí, vamos ver. Né? De repente a gente começa a pensar a respeito de mudanças, né? Quem sabe? Ou de manutenção, né? Fortalecimento. Vamos juntos. Carga horária. E eu já havia adiantado para vocês, né, lá na aula anterior, por isso que é importante ter uma sequência, né? A carga horária não pode ser superior a 1.800 horas. Se você dividir por 200, são 9 horas por dia, tá, pessoal? Então façam esses cálculos rápidos, né? Então 800 horas por ano, dividido por 200, 4 horas por dia. Ele quer o ensino médio 1.400 no mínimo. Divide por 200, dá 7 horas por dia. E não pode ultrapassar 1.800, então são 9 horas por dia no máximo do ensino médio. Então, professor, só para eu entender como é que ficou. Hoje, o ensino médio tem que ter no mínimo 7 horas, no mínimo, tá? E no máximo 9 horas por dia. Então, entre 7 e 9 horas por dia, o que é bastante até, né? Que são esses PEIs, Programas de Educação, de Ensino Integral, perdão. A avaliação, ela faz parte de um processo, né, de formação e serão organizadas nas redes de ensino por meio de atividades tanto teóricas, práticas, provas orais e escritas, né? Seminários, projetos e atividades online. Não sei, para não ter só aquela uma prova, né? Que naquele dia possa atrapalhar o processo, né? Que seria que o pessoal reclama muito, né? O aluno acaba colando, o aluno acaba não se dedicando muito, né? Então, a ideia é que você faça uma forma mais aberta e de avaliação, né? Mas também, caso vocês queiram comentar, fiquem à vontade. Continuando, aqui é aquele esqueminha que eu monto para vocês, né, o flashcard, para que vocês visualizem o todo. Né? Então, a educação infantil vai até os 5 anos, nas creches até 3 e pré-escolas de 4 a 5, com frequência mínima de 60%. Tá? Já no ensino fundamental, a partir dos 6 anos, ou até os 14, em jornada ao menos de 4 horas. Né? Isso são 800 horas por ano. E o ensino médio, duração de 3 anos, e a carga não pode ultrapassar 1.800 horas, tá bom? Vamos fazer questões. Quem gosta de fazer devagarzinho vai pausando conforme cada item, tá? Educação infantil, primeira etapa da educação, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos. Geralmente a pegadinha estaria no número aqui, né, na quantidade, e essa informação está correta, pessoal, até 5 anos, conforme a gente já viu. Continuando, eu nunca vou parar, tá, pessoal? Eu vou direto, vocês é que parem, né? Creches ou entidades equivalentes são para crianças de até 3 anos, né? Exatamente, crianças de 3 anos. Pré-escolas, 4 a 5 anos de idade, perfeitamente. Próxima. Controle de frequência de educação pré-escolar, 70%. Não, né? 60%. Na educação infantil, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meio básico o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Aí aqui, pessoal, cuidado, quase uma pegadinha aqui, né? Então aqui ele está falando da educação do ensino fundamental, né? O pleno domínio da leitura não é na educação infantil, da escrita e do cálculo não é, né? Isso aqui é no ensino fundamental. Muito cuidado, muito cuidado. O ensino fundamental regular, ministrado obrigatoriamente em língua portuguesa, inclusive para as comunidades indígenas. Não, pessoal, aqui eu não falei especificamente, mas as comunidades indígenas não terão o ensino obrigatoriamente em língua portuguesa, vai respeitar a matriz linguística da comunidade. O ensino religioso é de matrícula obrigatória e faz parte das disciplinas nos horários normais das escolas públicas e do ensino fundamental. Ele não é de matrícula obrigatória, a matrícula é facultativa, tá? Muito cuidado. E a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, vai incluir facultativamente educação física, arte, sociologia e filosofia. Essa informação está errada, professor. É obrigatório, professor. Ó, vocês já estão estudando para concurso. Concurso é assim, né? Os currículos do ensino médio vão incluir obrigatoriamente língua inglesa. Aqui já está certo, né? Obrigatório, aqui está correto. Não pode ser superior a 1.800 horas a carga do ensino médio. Exatamente, são 9 horas por dia, no máximo, né? E no mínimo 7 por dia, 1.400 horas. Professor, esses cálculos me confundem. Não, vocês têm que ter bons em cálculos, não podem se confundir, tá? Então aqui a gente encerra os nossos estudos de hoje.
Vejo vocês nas próximas aulas. Já divulguem esse conteúdo para os amigos de vocês, pessoal. Por favor, se você está gostando, chegou até aqui, não